Direto para os Estados Unidos, a guerra relâmpago de Putin vira um conflito de desgaste. A gente aciona o nosso correspondente Eliseu Caetano, o conflito que chega a 100 dias nesta sexta-feira, com toda a discussão, com toda a polêmica. Quais as últimas informações? Eliseu Caetano. Olá, Tiago, muito bom dia novamente para você, para a Adriana e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Ninguém acreditava, né, que no último dia 24 de fevereiro, depois de 2 anos de pandemia, nós entraríamos numa guerra lá no leste europeu que prejudicaria ainda mais as economias do mundo inteiro. Mas essa guerra continua, infelizmente, e completa hoje 100 dias. Aliás, de acordo com fontes aqui do Pentágono, o Departamento de Inteligência dos Estados Unidos, nem mesmo os próprios russos acreditavam que a guerra duraria tanto tempo. A expectativa do Kremlin seria invadir a Ucrânia, dominar o território o mais rápido possível e destituir o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky o mais rápido possível para que a Ucrânia fosse anexada à Rússia, o que ainda não aconteceu e as perdas são gigantes, viu? De acordo com informações ainda não confirmadas pelas principais autoridades, porque ainda é muito difícil por conta da comunicação mapear e colocar em números tudo aquilo que está sendo vivido pelos ucranianos nesse momento. A guerra deixa marcas que já ficam registradas, melhor dizendo, na história, viu? São centenas de milhares de pessoas desabrigadas ou desalojadas, muitas outras que tiveram que mudar, inclusive, de país, né? Mudando a questão da geopolítica ali na região do leste europeu, centenas de mortos dos dois lados, tanto os militares russos quanto militares ucranianos. Na verdade, na Ucrânia não são nem militares, né? Boa parte dos soldados que lutam essa guerra são civis que decidiram defender o seu próprio país. E de acordo com Mark Kansian, que é do Instituto Americano de Pesquisa CSIS, esse conflito deve ser uma longa guerra de desgastes. De acordo com o especialista, nenhuma parte, nem Rússia e nem Ucrânia, neste momento parece disposta a comprometer-se ou a alcançar um acordo. E segundo ele, até que isso se decida, esse conflito vai ser congelado e considerado aí de baixa intensidade, né? Apenas os dois países. Fontes aqui nos Estados Unidos calculam que quase 15 mil soldados russos morreram. Ainda não há uma confirmação de quantos soldados ucranianos teriam caído durante essa guerra. A partir desse momento, a Rússia começa a fazer pausas esporádicas para não perder tantos homens e também nem tanta artilharia, mas continua na sua investida contra a Ucrânia, nessa que já é chamada aqui nos Estados Unidos de guerra de desgastes. As perdas humanas e materiais foram muitas, viu? O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse o seguinte, que eles viram os russos remediando algumas dificuldades, especialmente no plano logístico. Já no plano tático, o John Kirby disse que eles utilizam, nesse momento, unidades menores, executam movimentos menores e tentam estabelecer uma coordenação melhor entre as operações aéreas e terrestres. Enquanto isso, boa parte dos países se unem no mundo inteiro para tentar ajudar a Ucrânia. Os Estados Unidos já enviaram aí bilhões de dólares em ajuda para pagar salários, para ajudar nas despesas com médicos e também em material bélico, né? Armas e munições. A artilharia ucraniana foi fortemente ajudada pelos Estados Unidos, que acreditam que, nesse momento, as ambições da Rússia estão reduzidas. Quase 3 meses de guerra e os russos começam a entender que ou essa guerra vai durar muito mais tempo ou eles, de fato, vão tomar territórios menores e ficar somente com aqueles espaços. As forças russas, nesse momento, de acordo com os especialistas, lá na Ucrânia, têm três frentes de trabalho. Norte em direção à capital Kiev, no leste e no sul. São mais de 160 mil soldados, pelo menos, na artilharia russa, que já tomou o controle estratégico de Mariupol, de acordo com informações vindas lá da Rússia. Essa é a atualização dos 100 dias de guerra da Rússia contra a Ucrânia. E, claro, tem muito mais a se dizer, porque 100 dias, 3 meses de guerra,
para falar aqui em 4 ou 5 minutos, não daria para falar tudo, mas é uma situação que o mundo de verdade não esperava, não estava preparado e as economias ainda seguem aí balançando bastante para baixo, não só lá na Europa, mas aqui nos Estados Unidos e até a economia brasileira, né? Eu volto ao estúdio. Claro, sem dúvida. Agora, Eliseu, rapidamente, desde o começo da guerra, muitos boatos, rumores sobre o estado de saúde do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Mas a imprensa dos Estados Unidos vem dando um furo atrás do outro sobre o real estado de saúde dele. Qual seria o estado de saúde dele? Teria tratado um câncer, é isso? Tiago, essa informação pegou todo mundo de surpresa, viu? A revista Newsweek, um dos periódicos mais importantes aqui dos Estados Unidos, confirmou com 3 fontes do alto escalão da Casa Branca, pessoas ligadas ao Departamento de Investigação aqui do país, de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, teria tratado de um câncer em estágio avançado em abril deste ano. Ainda não há uma confirmação dessas fontes sobre o estado de saúde dele atual, porque, de acordo com eles, nessa entrevista dada à Newsweek, há uma espécie de cortina de fumaça lá no Kremlin que impede a visão de fora. Como a gente tem acompanhado aí ao longo desses 3 meses de guerra, Vladimir Putin se trancou no seu palácio e de lá ele comanda a guerra e somente poucas pessoas têm acesso a ele. Então fica muito restrito o volume de informação e o movimento delas também. Mas o veículo confirmou que ele estaria de fato mal de saúde e que em março, olhem isso, Vladimir Putin teria sofrido uma tentativa de assassinato. Os 3 afirmaram ainda que esse isolamento protege a imagem de Vladimir Putin, porque o que eles sabem é que tem um iceberg lá na Rússia, mas coberto por neblina, ou seja, 2 casos ainda ligados a Vladimir Putin, tanto à saúde quanto a essa tentativa de assassinato, que a gente não tem muitos detalhes, mas que a revista Newsweek obteve relatórios e documentos comprovando, checaram também com fontes que confirmaram ambas as informações. Assim que a gente tiver novas atualizações, eu volto aqui no Jornal da Manhã ou ao longo da programação da Jovem Pan News. É com vocês no estúdio.